Senhor, amém, igreja? Eita, glória, mistério, né, amados? Deus é maravilhoso, Deus é fiel, amém? Amados, abra as vossas Bíblias no livro de Marcos 5, 21. Marcos 5, 21. Glória a Deus, aleluia. Quero agradecer ao pastor Cairo, né, pela oportunidade, pela confiança, né, de fazer esse convite para poder que eu viesse até aqui para trazer a palavra do Senhor, né? O coração fica meio frio, né? Mas é assim mesmo, Deus vai nos capacitando a cada dia. Amém? Glória a Deus. Marcos 5, 21, a palavra do Senhor diz assim: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão. E ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos príncipes da sinagoga, por nome Jairo. E vendo, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muitos, dizendo: Minha filha está à beira da morte. Rogo-te que venha e lhe imponha as mãos para que sare e viva. E foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Então, certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muitos com os médicos e despedindo tudo quanto tinha e nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestes. Porque dizia: Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo sairá, voltou a si para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe um dos seus discípulos: Ver que a multidão te aperta e diz: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que isso fizeram. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada desse teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta, para que enfade mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido esta palavra, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhe: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai, a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhe expressamente que ninguém o soubesse, mas disse que desse de comer. Aleluia, louvado e engrandecido é o seu nome.
Obrigado, meu Deus, por este momento, Pai. Aqui, Senhor, diante da Tua presença, eu rogo a Ti, Senhor, e te peço perdão nesta noite. Meu Deus, que nesta noite, Senhor, o Senhor venha usar-me, usar minha boca, Senhor, para falar da Tua palavra, Senhor. Faça, Senhor, o Teu querer nesta noite e seja feita, Pai, a Tua vontade e não a minha, Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai. Muito obrigado. Glória a Deus. A igreja pode se assentar glorificando e exaltando o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amados, desde o início, né, a palavra do Senhor já vem falando de cura, né? Vem falando de cura, vem falando de enfermidade, né? Quantos e quantos em nosso meio estão passando por uma situação de enfermidade, uma situação a qual nós rogamos ao Senhor, clamamos ao Senhor e depositamos no Senhor, né? Porque o homem, por mais que ele tenha estudado, por mais que ele tenha se preparado, mas ainda é falho. E é por isso, amada, que nós temos que confiar e depositar nossa confiança no Senhor. E aqui nessa palavra, eu estava meditando nessa palavra, e aqui fala de um homem chamado Jairo. Um homem conhecido, um homem muito querido no meio daquela cidade, no meio daquele povo, um homem príncipe, rei da sinagoga. Ele, com aquela sabedoria, né? E ali ele havia passando por uma situação a qual ele não podia resolver. A sua filha ali estava prostrada em cima de uma cama e ele ali procurou o Senhor Jesus. Ele procurou e ali ele se prostrou diante dos pés do Pai e rogou ao Senhor, clamou e convidou o Senhor para que ele viesse até a sua casa, porque a sua filha estava acamada. Amados, para ele, eu acredito que para Jairo e a mãe da criança, e aqueles amigos que estavam em volta daquela criança, eles viam aquela criança como se estivesse morta. Né? Imaginam a situação, o desespero de um pai, o desespero de uma mãe, em ver o seu filho ali em cima de uma cama, paralisado, sem saber o que fazer, né? E ali Jairo, aquele príncipe, aquele rei de sinagoga, ele vai até Jesus, ele prostra aos pés do Senhor e convida o Senhor para que vá até a sua casa. E o Senhor foi ali até a casa de Jairo e chegando ali, deparou com aquela multidão, com a mãe, com os amigos, chorando, com aquele alvoroço tremendo. E ali o Senhor vai e pergunta: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus ali, aquelas pessoas que estavam ao lado daquela criança, ali eles debochavam da cara do Senhor. Ele sorria da cara do Senhor, porque eles não acreditavam que o Senhor tinha o poder para colocar as mãos sobre aquela criança e aquela criança se levantasse e fosse curada. Aquela criança, amados, ela se levantou. Aquela criança, ela foi curada porque ela não estava dormindo, ela não estava morta, mas ela dormia. E quantos de nós estamos vivendo no meio de pessoas dessa forma? Pessoas que riem quando nós vamos pregar a palavra do Senhor. Pessoas que criticam os evangélicos, pessoas que não dão mais crédito na palavra do Senhor. E ali o Senhor foi e pediu que aquele povo se retirasse e ficasse ali. Somente Pedro, né? Cadê? Se eu não me engano, deixa eu só dar uma olhada. Ele pediu que aquele pessoal se retirasse e ficasse com ele, só aqueles povo que estavam ali com eles, os seus discípulos, né? Tiago e Pedro, né, amados? Que estava com ele naquele momento. E aquela criança, ela se levantou e o Senhor falou para desse alguma coisa para ela comer. E aquela criança se despertou para que o nome do Senhor fosse glorificado e exaltado, porque o Senhor, ele tem poder de curar, o Senhor tem poder de libertar, de curar e de salvar. E nesta noite foi falado muito sobre enfermidade, sobre pessoas que estão no leito de um hospital, são crianças, são pessoas, seres humanos que vão em busca de uma cura, em busca de uma resposta, e muitas das vezes têm voltado para casa sem uma resposta, sem um medicamento,
né? Mas nós temos que depositar nossa confiança no Senhor, porque Ele é o médico dos médicos, e a última palavra ela vem do Senhor, né, amados? E eu creio que todos que estão passando por uma enfermidade, se nós depositamos a nossa confiança no Senhor, a cura. E nesta noite, o Senhor está falando de cura, de restauração, porque desde o início do culto, a palavra foi falada sobre cura, foi falada sobre enfermidade, mas que existe um Deus que pode todas as coisas. Amados, e o que me chama a atenção ainda nesta palavra, nesse texto, é que não tinha só uma pessoa enferma, mas ali havia outra pessoa, uma segunda pessoa, a qual não é citada o nome dessa pessoa. Essa criança de 12 anos, o nome dela é Talita, mas aquela mulher que havia 12 anos com fluxo de sangue, ela não é citado o nome dela, pastor. Ali ela é conhecida como uma mulher com fluxo de sangue, uma mulher que gastou tudo o que tinha e não viu o resultado daquela solução, daquele problema a qual ela vinha enfrentando muitos e muitos anos. Mas um dia ela descobriu que ali passava o mestre dos médicos, o curador dos curadores, o médico dos médicos. E ali no meio daquela multidão, amados, ela foi ali de pouquinho, ali meio acanhada, mas ela sabia que somente em tocar nas vestes do Senhor, ela poderia ser curada. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor ali sentiu que alguém havia tocado nas orlas dele, que tinha tocado nas vestes. E perguntou quem me tocou, né? Ele diz aqui no versículo 30, que diz assim: e logo Jesus, conhecendo que a sua virtude de si mesmo sairá, voltou-se para a multidão e disse: quem me tocou? Quem tocou nas minhas vestes? E disse-lhe aos seus discípulos: ver que a multidão te aperta? E disse: quem me tocou? Né? Então, o Senhor, talvez aquelas pessoas que havia ali ao lado daquela mulher, eles não perceberam que aquela mulher, né, ali passando por aquela situação, acredito que não foi fácil para ela, né? São 12 anos, não são 12 dias, não são 12 meses, não são 1 ano, nem 2 anos. Foi 12 anos passando por uma situação a qual ninguém podia resolver a situação daquela mulher. E o Senhor falou para ela assim, amados: vai, né, e seja curado, vai e não peques mais, porque a sua fé te curou. Né? Aquela mulher ela foi curada daquela hemorragia tremenda que ela estava enfrentando. Né? Mas eu fico imaginando que situação triste para aquela mulher. E muitas das vezes no nosso meio nós temos passado por alguma dificuldade, nós temos passado por momentos difíceis na nossa vida e nós clamamos, nós murmuramos, nós não entendemos por que nós estamos passando por uma situação a qual nós gastamos, nós tiramos do nosso bolso, nós fazemos sacrifício para ver um resultado e nós não temos visto o resultado. Mas a fé daquela mulher, ali, no meio daquela multidão, aperta daqui, aperta dali, e tocou nas vestes do Senhor, e a virtude do Senhor, né, chegou até ela e ela foi curada. Como é maravilhoso saber que Deus de ontem, de hoje, continua sendo de hoje, e sempre e eternamente será o mesmo Deus, né? Maravilhoso e exaltado é o nome do Senhor, e aqueles que colocam diante do Pai, aqueles que depositam a confiança no Senhor, descansa o teu coração, meu amado, porque o Senhor, Ele é do jeito dele, né? É do tempo do Senhor. O tempo do Senhor não é meu, o tempo do Senhor não é seu, mas é o tempo dele, é na hora dele, ele vai entrar e ele vai agir. Amados, eu vou dar um pequeno testemunho, porque isso é fé. E eu preciso dar esse testemunho. A pastora já sabe, até acho que o pastor Carlos já sabe, porque eu já havia falado para eles. Quando, talvez é um animal, mas para muitos pode pensar, é um animal, mas ele não deixa de ser um ser vivo. O Bob é um cachorrinho de estimação que nós temos na nossa casa. Ele é um cachorrinho da minha filha, porque quando ele adoece, a minha filha gasta tudo que ela tem.
O salário da minha filha vai tudo para esse animal, porque é um animal que ela pegou com amor e ela cuida dele com amor. E aí eu deparo essa situação dessa mulher com fluxo de sangue, que gastou tudo o que tinha, eu deparo muito com a minha filha, com a Milene. Esse cachorro ele adoece, ele é muito sensível. E vai, vem e ele está doente. Um certo dia, eu estava no meu trabalho e ela me ligou desesperada, chorando e falando assim: mãe, o Bob estourou o olho dele. O olho do Bob está estourando, está esguinchando em sangue. Aí eu falei assim: misericórdia, Milene, estenda suas mãos e ora nesse cachorro, porque a fé, ela cura, ela vai estancar o sangue desse cachorro. Mãe, a senhora não está entendendo. O Bob estourou o olho, eu vou mostrar a foto aqui para a senhora, vou fazer um vídeo chamada e vou mostrar para a senhora o quanto que os olhos do Bob estão arrojando sangue. Amado, foi tremendo. Os olhos do cachorro era como se tivesse pegado uma torneira e apertado assim, visse aquele movimento de água saindo, assim era o olho do cachorro. Ela levou ele para o veterinário e o veterinário falou assim, lá no veterinário: olha, vai ter que tirar o olho dele, porque lá em casa tem 2 cachorros assim também, passou por nessa enfermidade e foi necessário a gente arrancar o olho dele e costurar. Ela acreditando que ainda poderia ter a cura, que o cachorro poderia receber a cura. Ela acredita muito, assim, quando eu estou orando, ela diz: mãe, eu acredito muito, eu tenho muita fé nas orações da senhora. Passando um certo dia, o cachorro tomou medicamento, nada do cachorro melhorar, e estourou o outro olho. E ela falou assim: mãe, é 12 mil que o rapaz lá cobrou para fazer a cirurgia do Bob, e eu não tenho esse dinheiro, porque tudo que eu tinha, eu já gastei com ele. Eu já não sei mais o que vou fazer. Amado, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão perfeito, ninguém explica Deus. Um certo dia eu orando, e ele veio com um cone na cabecinha dele, que ele usava o cone, que ele batia muita cabeça, e tinha que usar aquele cone. E eu senti de Deus de orar pelo aquele cachorro. Eu clamava assim: Senhor, é um animal, Pai, mas ele não deixa de ser um ser vivo. É um animal que está sofrendo. Senhor, por isso, Pai, eu coloco as minhas mãos sobre a cabeça desse animal e é no Teu nome que eu repreendo o espírito da cegueira na vida do Bob. Amados, e aí foi continuando. Eu sempre que orava, eu orava por ele. Com 3 dias, amados. Com 3 dias, e Deus é testemunho. Eu orando, o cachorro sempre chegava perto de mim e aí ele começou a me olhar. E eu não acreditei que o Bob estava voltando a enxergar. Os olhos do Bob estancavam aquele sangue. E o Bob voltou a enxergar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Isso é fé. A fé que essa mulher aqui do fluxo de sangue, a fé de Jairo, que ia ao encontro do Senhor e chamar o Senhor, convidar o Senhor para que vá até a tua casa, porque a filha dele estava morta. Assim foi a minha fé quando eu estendi as minhas mãos sobre aquele animal e aquele animal foi curado e ele está lá em casa olhando, enxergando, vivo, e não foi preciso fazer a cirurgia daquele animal. Isso é fé, meus amados. É necessário você ter fé. É colocar diante do Senhor e acreditar assim: Senhor, eu não sei até quanto tempo, mas eu sei que o Senhor vive. Eu sei que o Senhor tem poder para curar. O Senhor tem o poder para curar, para restaurar, para salvar. Porque o tempo não é seu, amado, o tempo é do Senhor. E eu creio no milagre, eu creio na cura, assim como Jairo, assim como essa mulher do fluxo de sangue, assim como foi dito nesta noite, aquela mulher que havia 12 anos encurvada, ela foi restaurada e ali ela recebeu a cura, a virtude do Senhor chegou até aquela mulher. E nesta noite, meus amados, eu quero deixar para vocês que vocês permaneçam firmes, permaneçam na presença do Senhor, mesmo em meio às dificuldades. Sabemos que não é fácil, sabemos que estamos vivendo nos últimos dias. Jesus está voltando e é necessário que nós venhamos buscar ao Senhor, é necessário que nós venhamos estar 24 horas buscando o Senhor. Porque Jesus está voltando.
As portas do céu estão se fechando, porque o Senhor, Ele tem dado a oportunidade todos os dias, Ele tem alargado as portas, e muitos estão endurecendo o coração, né? Muitos estão endurecendo o coração, e isso dói. Isso nos dói muito. Terça-feira eu estava ali no culto de doutrina, pastor, e foi tremendo o que eu vi Deus fazer naquele lugar. Fiquei no meu cantinho lá na última cadeira e ouvi o quanto Deus se manifestou naquele lugar, na vida daquelas pessoas. Deus usou aquele pastor Isaías, foi pastor? Pastor Isaías, e aquele homem ministrou a palavra, aquele homem pregou muito. E ali eu fiquei impactada porque eu vi o agir de Deus naquele lugar. Eu vi o Espírito Santo de Deus agindo no meio daquela multidão. E como é maravilhoso você sentir a presença do Senhor. Como é maravilhoso você estar na presença do Senhor e acreditando que Ele pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas, porque um dia Ele visitou o útero da minha irmã. Um dia Ele visitou a minha irmã Alessandra, que havia ali muitos e muitos anos, casada, lutando, gastando todo o seu dinheiro com seu esposo, em busca de uma cura, porque ela queria ser mãe. Ela queria ter o desejo de ser mãe, poder ter o desejo de amamentar, pegar o seu filho no colo, e ela não podia ter filhos. E uma certa vez ela procurou, lugares errados que ela não deveria ter procurado. Ela gastou o dinheiro dela e aquela solução não foi resolvida. E uma certa vez Deus usou, um pastor Robson, para ali entrar e fazer um propósito de oração. Chamou ela e perguntou se ela tinha fé, se ela acreditava que Deus podia entrar na vida dela, visitar a madre dela, para que ela viesse dar luz. Amado, e ele foi, fez o propósito. Eu estava presente no dia, quando Deus usou o pastor e falou: se nesta noite tem uma pessoa aqui, que Deus está visitando a madre dela, e a barriga dela vai estremecer, e eu quero que essa irmã se levante e se coloque de pé, para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado para a honra e glória do Senhor. Amado, é tremendo as coisas do Senhor. Ela se levantou e dentro de 3 meses a minha irmã engravidou. Ela engravidou do primeiro filho, aí veio o segundo e veio o terceiro, e ela teve que fazer a laqueadura, porque senão a casa ia encher. Isso é fé, amados, isso é fé, é você permanecer fé. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você tem colocado diante do Senhor, eu não sei o que você tem depositado diante do Senhor, mas espere só mais um pouquinho, porque o Senhor, Ele vai agir, o Senhor, Ele vai te visitar, o Senhor vai entrar lá na tua casa, o Senhor vai entrar no presídio, vai restaurar aquelas vidas que estão presas ali, estão presas sendo escravos de Satanás. O Senhor vai entrar na tua casa e vai restaurar a tua casa, vai restaurar a tua família, porque eu tenho orado, eu tenho colocado diante do Senhor, para que Ele venha entrar na minha casa, como entrou na casa de Jário, e ali a filha de Jário ficou sã, e a filha de Jário levantou daquela cama, e ali alimentaram aquela criança. E assim o Senhor, nesta noite, Ele fala para mim e fala para você: seja forte, seja corajoso, não desista, não desanime, porque Ele é contigo. Deus tem coisa grande para você, meu amado, mas é necessário você permanecer. As lutas vêm e vai continuar vindo. As dificuldades vêm. As enfermidades vêm sim. Olha o que o corona fez, o Covid-19 fez. Ceifou muitas vidas. Mas isso é a palavra do Senhor que está se cumprindo. Jesus falou que quando viesse, muitas coisas iam acontecer. E já estão acontecendo terremotos. Está acontecendo muitas coisas, enfermidade vindo. E muitas das vezes tem muitos que estão de braço cruzado, achando que é uma dengue, achando que é um Covid, mas a palavra do Senhor está se cumprindo nesta terra. E é necessário, igual o irmão falou, é necessário que nós permaneça em oração. É necessário que nós tiremos um momento para consagrar, um momento com Deus, um momento de oração, de jejum e consagração. É necessário que nós venhamos nos consagrar,
orar pela nossa família, orar pelos nossos filhos, os de perto e os de longe, porque muitos estão doentes, muitos estão inflamados, muitos estão em cima de uma cama, prostrados em cima de uma cama por falta de perdão, porque tem endurecido o coração, porque acha que eu não vou perdoar porque eu senti uma mágoa, eu estou chateada, eu estou magoada, eu não vou perdoar. E por esse motivo, amados, estão em cima de uma cama hoje enfermo, inflamado, cheio de dor, cheio de coisas ruins, porque é necessário nós perdoar, né, amados? E aqui, né, o Senhor, Ele fala para Jairo, né, que para aquela mulher do fluxo de sangue, para que ela vá e ser curada, que ele entrou na casa de Jairo e aquela criança foi curada, e ele foi, né, blasfemaram contra Jesus, porque quando aquele povo que estava ali no meio daquela menina, no meio daquele quarto, dentro daquele quarto, quando Jesus colocou a mão sobre aquela criança, aquele pessoal riram, é porque eles não acreditaram, né? Se está morta, como é que ela vai ressuscitar? Se está morta, como é que ela vai levantar dessa cama aqui, né? Mas o Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso porque Ele cura, Ele restaura, Ele ressuscita. Ele não ressuscitou Lázaro? Lázaro estava morto há 3 dias. Ele não ressuscitou, Ele não curou. E assim Ele vai continuar curando, amados. Por isso que é necessário nós permanecer firme na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. E até aqui eu agradeço já a minha oportunidade, né? Porque não foi fácil, pastor Cário, não foi fácil, mas eu louvo a Deus. E até aqui o Senhor falou comigo. Amém, igreja? Eu agradeço a rica oportunidade, em nome de Jesus.